Olá, vamos falar nesse momento sobre biologia celular e tecidual, continuação. Anteriormente falamos sobre características e funções das células e agora vamos falar um pouco sobre tecidos. O nosso primeiro tecido a ser estudado na biologia celular e tecidual é o tecido conjuntivo. Ele vai ser formado por células, por fibras e por uma substância amorfa. Amorfa significa sem forma. Essas fibras desse tecido conjuntivo vão ser reticulares, serão elásticas, apresentarão uma elasticidade e vão ter também colágeno. Inclusive, o colágeno vai conferir essa elasticidade às fibras. Então, as fibras não são duras e nem estáticas. Elas têm a sua elasticidade, sua movimentação, sua maleabilidade e são de uma forma reticular. Essa substância amorfa tem uma natureza hidrofílica. Filia, afinidade. Hidro, água. Então, é uma substância que tem afinidade pela água. Ela não expulsa, não repele a água. Ela aceita a presença da água. Ela é uma substância viscosa, não é muito ralinha, digamos assim. É formada por glicosaminoglicanos, por glicoproteínas, por proteoglicanos, e eles vão se conectar, se unir a proteínas receptoras que estão na superfície da célula, que são as integrinas, e isso vai proporcionar uma força para a célula, para o tecido consequentemente, né? E também vão trazer à matriz da célula uma rigidez e uma certa tensão àquela matriz celular. As células desse tecido conjuntivo são mastócitos, macrófagos, fibroblastos, leucócitos, que fazem parte do sangue, células adiposas e plasmócitos. O nosso tecido conjuntivo vai apresentar também funções. Quais são então essas funções? Realizar conexão entre células e órgãos, para que eles não fiquem separados e sem trabalho conjunto. Esse tecido nosso também vai auxiliar no suporte do nosso corpo, então uma sustentação, um suporte. Vai também trocar nutrientes, né, vitaminas, nutrientes, etc., entre as células e o nosso sangue. Vai também ter uma grande e importante atuação na defesa e na resposta imunológica do nosso organismo. Vai determinar e também vai manter a forma do nosso corpo. Vai produzir, ou seja, sintetizar fatores de crescimento, como já vimos também. Esses fatores de crescimento vão administrar, ou seja, vão controlar tanto a proliferação quanto a diferenciação das células do nosso corpo. E também o nosso tecido vai auxiliar nos processos de reparo e de cicatrização da nossa pele. Então, quando nós nos cortamos, por exemplo, se temos um corte na nossa mão, por exemplo, esse tecido conjuntivo vai trabalhar ali naquele reparo, naquela cicatrização daquele corte, daquela lesão. Temos também algumas fibras no nosso tecido conjuntivo. A primeira delas é a fibra colágena. Ela vai ser formada por proteína colágena, por isso que o nome é fibra colágena. E dentre esses tipos dessa fibra, vão se encontrar o tipo 1 dessa fibra colágena, em maior quantidade do que os outros tipos de fibra colágena. Esse colágeno presente nessa fibra vai também ser encontrado nos nossos ossos, na nossa pele, nas cartilagens do nosso corpo, nos nossos músculos lisos e na nossa lâmina basal, nas nossas células. Já a fibra elástica vai ser formada por proteínas elásticas, por isso o nome é fibra elástica,
e ela vai se encontrar em ligamentos da nossa coluna vertebral, nos ligamentos de suspensão do pênis, no caso do corpo masculino, e nas nossas artérias. É necessário que esses locais tenham uma elasticidade, até mesmo para movimentação, para contração, relaxamento, distensão, todas essas movimentações necessárias a essas localidades do nosso corpo. Temos também a nossa fibra reticular no nosso tecido conjuntivo. Essa fibra reticular vai ser formada por proteína colágena também e vai apresentar o colágeno tipo 3, diferente do tipo 1 que vimos anteriormente, e ele vai ser em formato de rede, por isso que se chama fibra reticular, porque tem um aspecto de uma rede, é tudo trançadinho, como se fosse uma trama de uma rede, de um tecido. Então, essas são as fibras do nosso tecido conjuntivo. Temos também o fibroblasto. Fibroblasto, no nosso tecido conjuntivo, vai produzir, vai sintetizar a nossa matriz celular, que vai ter o que ali dentro? Elastina, colágeno, proteínas, glicoproteínas, proteoglicanas e glicosaminoglicanos. Tudo isso vai estar presente no nosso fibroblasto e é um componente muito importante no nosso tecido conjuntivo, como vamos ver aqui e um pouquinho mais à frente. Esses fibroblastos vão produzir, ou seja, vão sintetizar os fatores de crescimento, né? Esses fatores são responsáveis por controlar a proliferação e a diferenciação celular, como já vimos, e esses fibroblastos são encontrados em grande quantidade no nosso tecido conjuntivo. São também células jovens, então o nome fibroblasto lembra célula jovem no tecido conjuntivo. Já que é uma célula jovem, a sua atividade é intensa, sua atividade de produção, de síntese é intensa, já que é uma célula jovem, então ela está em grande atividade, em atividade intensa, rápida e muito expressiva. Esses fibroblastos vão ter citoplasma. Esse citoplasma é abundante e vai ter prolongamentos citoplasmáticos. O seu núcleo, o núcleo desse citoplasma vai ser um formato oval, ovalado. Temos aí também os fibrócitos. Falamos que o fibroblasto são células jovens. Os fibrócitos são nada mais, nada menos do que fibroblastos envelhecidos, com um formato já delgado, né, já mais fininho. Eles são fusiformes e são encontrados em quantidade menor no nosso tecido conjuntivo. Vão possuir menos prolongamentos nos seus citoplasmas, o núcleo vai ser menorzinho e mais escuro e mais alongado em vez de oval. Isso até ajuda a identificar e fazer diferença entre fibroblastos e fibrócitos. Fibrócitos podem voltar a ser fibroblastos caso isso seja necessário, caso o corpo esteja precisando de mais fibroblastos ali naquele tecido. Então, eles podem voltar à sua atividade que eles tinham quando eram jovens. Fibroblastos são células mais comumente encontradas no nosso tecido conjuntivo. Tanto o complexo de Golgi quanto o retículo endoplasmático rugoso são totalmente desenvolvidos com capacidade de produzir os componentes da matriz extracelular, que são as fibras que falamos anteriormente, né? Fibras elásticas, reticulares, colágenas e a substância fundamental amorfa, né? Então, também são bem importantes o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso. São de grande importância no nosso tecido conjuntivo.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!